E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de CNC. Aqui tem as respostas, né? Vamos apagar as respostas primeiro. E vamos agora fazer um exemplo real, pessoal. A gente já treinou 2 vezes lá com os nossos exercícios de pontos cartesianos. E agora, vejam só, eu tenho uma pecinha de verdade, ó. E olha que legal, ela tem aqui o meu ponto zero, ó. Perfeito? Deixa eu pegar a nossa ferramentinha aqui, ó, de usinagem. Vamos fazer uma coisinha mais legal agora. Então aqui, pessoal, tem minha ferramentinha de usinagem, ó, que vai usinar a minha peça, e eu tenho o meu ponto zero aqui, ó. E aí, pessoal, agora a gente vai ter que entender alguns conceitinhos um pouquinho mais elaborados, mas muito pouco assim a diferença. Um pouquinho de trigonometria também, só para a gente poder entender que, pessoal, a gente só vai fazer os contornos, ó. Aqui é sempre o ponto zero. Então, qual vai ser o ponto 1, pessoal? O próximo, né, ó. Aqui no caso é o ponto 1 aqui no nosso exercício, né, ó. Então aqui, ó. Aqui é o ponto 1, aqui é o ponto 2, aqui é o ponto 3, aqui é o ponto 4, aqui é o ponto 5, aqui é o ponto 6, aqui é o ponto 7 e aqui é o ponto 8. É assim que a gente vai trabalhar no centro de usinagem, pessoal. É assim que a gente vai identificar os pontos. Ele não precisa estar marcado para mim, na verdade nem vai, né? A gente considera isso os pontos para que a gente possa fazer essa silhueta da peça aqui, né, pessoal? Ó, que é o formato que ela vai ser usinada. Então aqui, pessoal, o que a gente pode observar? Ó, nós temos algumas medidas interessantes aqui, algumas cotas. E também, pessoal, nós temos o seguinte, ó. Nós temos chanfros. Olha esse chanfro aqui, pessoal, ó. 7,5 por 45 graus. Pessoal, o que isso daqui quer dizer na prática, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Se eu faço isso daqui, ó, por exemplo, ó, eu tenho isso daqui e isso daqui na minha peça, né? Ó. E ele está me falando que essa medida aqui, ó, desse chanfro, vale 7,5 por 45 graus. Pessoal, sempre que vocês verem isso por 45 graus, é uma situação ideal de chanfro. Que quer dizer o seguinte, ó. Se a gente conseguir ver isso aqui, pessoal, a gente consegue desenhar aqui um triângulo, ó. Veja se vocês conseguem encontrar isso, ó, ver isso no desenho, ó. Essa partezinha aqui a gente consegue entender como um triângulo. Consegue ver? E se eu estou dizendo que ela vale 7,5 por 45 graus, o que na verdade eu estou dizendo é exatamente isso daqui, ó. Vou desenhar aqui, pessoal, que esse triângulo aumentado, ó, fazer aqui, quer dizer que esse lado aqui embaixo, ó, dele vale 7,5 e vou apagar um pouco aqui, ó, só para a gente poder desenhar melhor. E quer dizer também, pessoal, que essa altura aqui também vale 7,5, ó. 45 graus. Perfeito? Então quer dizer que a largura, o comprimento e a altura deles são de 7,5. Pessoal, por que isso é interessante a gente perceber? Porque aqui, ó, na usinagem, a gente não vai trabalhar mais agora, não vai trabalhar como raio, como medida. A gente trabalha em diâmetro. Pessoal, vocês lembram qual a diferença de raio e diâmetro? Então nós temos um círculo aqui, por exemplo, ó, o torno é para peças circulares. Se eu pegar a medida, pessoal, de uma extremidade à outra do meu círculo, eu tenho o meu diâmetro, ó. Perfeito? Que é a medida interna de ponta a ponta. O que seria o raio, pessoal? O raio seria a distância entre o centro da circunferência até a ponta, ó. Então isso seria o raio. O que dá para perceber aqui, pessoal? Ó, que o diâmetro ele é igual a 2 vezes o raio, né? Ó. Perfeito? Ele vale 2 vezes o raio, pessoal. E o que é interessante a gente perceber aqui no torno, no centro de usinagem, ó, é que quando eu estou usinando em cima, vocês concordam que a peça está girando? Então, se eu colocar uma ferramenta aqui, pessoal, ó, por exemplo, para tirar 7,5 milímetros aqui, concorda que quando ela der uma volta completa, ela também vai ter tirado aqui de baixo, ó? Por consequência, a peça está girando, né? Então, se eu faço um rebaixo aqui, um canal aqui em cima, pessoal, ele vai ser feito na parte de baixo também. O que isso quer dizer na prática? Pensem comigo. Pessoal, anotem isso. Em x, pessoal, que é a nossa altura, tudo vai ser tirado ou acrescentado 2 vezes. Por quê, pessoal? Porque sempre quando eu vou tirar em cima, eu não consigo evitar. Eu também tiro embaixo, porque a peça está girando. Perfeito? Então, vamos tentar entender. Pessoal, isso é muito importante a gente ver.
Olha só, vamos começar aqui, pessoal. Ponto zero. Ora, o ponto zero é o meu ponto 0, 0, né, no absoluto. Então, 0 e 0. Perfeito? Agora, pessoal, vamos para o ponto 1 aqui, ó, né? Aliás, esse era o ponto 1, né? Vamos para o ponto 2. Pessoal, eu preciso saber que altura é essa daqui em x, ó. Lembrem-se disso. A altura é x, comprimento é z. Então aqui, pessoal, qual é esse ponto aqui em x? Vejam comigo, vejam só. Ele está me falando aqui que essa altura máxima aqui, pessoal, daqui até aqui vale 75, tudo bem? E ele me disse que aqui eu tenho um chanfro, ó, que tem 7,5 aqui e tem 7,5 aqui também, ó. Então, pessoal, na verdade, o que eu tenho? Eu perdi aqui em cima, ó, 7,5 dessa altura, né, ó, que foi usinado aqui, ó. Eu perdi 7,5. Pessoal, se eu perdi 7,5 aqui de altura, como é em x, eu tiro duas vezes. Sabe por quê? Porque, querendo ou não, eu também perdi 7,5 aqui embaixo, ó. Consegue entender isso? Então, pessoal, chanfros assim, ó, quando eu tiro na altura, eu sempre vou tirar duas vezes. Então, na verdade, eu não perdi 7,5 na altura, eu perdi 15, que é 7,5 vezes 2. Então, pessoal, se tudo isso daqui tem 75, que altura é essa daqui? É 75 menos 7,5 menos 7,5, que dá 60. Olha lá, pessoal, ó. Essa altura aqui vale 60. Por quê? Porque aqui nós vamos avaliar em diâmetro, pessoal, sempre em diâmetro, não em raio. Porque eu não sei qual que é o centro da circunferência exata, mas o diâmetro eu sei. Então esse ponto aqui, pessoal, em x ele vale 60. E quanto vale esse ponto aqui em z, pessoal? Vejam só, z eu só movimento se eu for para a esquerda ou para a direita. Pessoal, esse ponto aqui, ó, eu não andei para a esquerda e para a direita, eu andei para cima, então o z não mexe. O z vale 0. Perfeito? Agora, pessoal, eu vou para o ponto acima, ó. Isso aqui é absoluto, tá? Ó, vamos para esse ponto aqui. Pessoal, fácil, né? Que altura é essa daqui em x? Tá aqui pra gente, né? Ó, em diâmetro, 75, ó. Essa altura aqui vale 75. Beleza? E em z, pessoal, aqui é interessante. Onde está o nosso ponto zero da máquina? Ele está na frente aqui, né, pessoal? Ó, se ele está na frente, lembre-se disso. Tudo que tiver para cima é positivo, tudo que tiver para baixo é negativo no x, né? E no z, pessoal? Tudo que estiver à direita é positivo, tudo que tiver à esquerda é negativo. Pessoal, a nossa peça inteira está à esquerda do meu ponto zero. O que isso quer dizer? Que todos os nossos z's vão ser negativos no absoluto. Perfeito? Todos os nossos z's vão ser negativos, ó, porque a peça só vai do zero para a esquerda, então ele só vai ficar negativo. Então aqui, pessoal, ó, lembrem-se do que eu falei aqui, pessoal, ó, eu só tiro duas vezes em x, por quê? Porque é em x que quando ele gira, ele vai tirar em cima e embaixo. Em z, pessoal, que é esse comprimento aqui, ó, ele não vai perder duas vezes, ele só tira uma vez. Então em z eu só tiro uma vez. Em x eu tenho que tirar duas. Perfeito? Então vamos lá. Pessoal, eu estava no ponto zero. E aí, ó, eu voltei essa medida aqui em z, ó. Que medida é essa? 7,5. Como está para a esquerda, menos 7,5. Legal? Agora vamos continuar, pessoal. Em x. X eu vim para esse ponto aqui agora, o ponto 4, pessoal. Que altura é essa? Ó, é fácil, né, pessoal? É a mesma altura que a gente estava, é o 75. Ó. Então aqui vale 75. E o Z, pessoal, que medida é essa daqui? Está aqui na cota para a gente, né? Ó, 52 negativo, 52,5. Como é para a esquerda, negativo. Então, menos 52,5. Agora, pessoal, ó, eu tenho aquele mesmo chanfrinho que a gente fez aqui, ó. Eu vou ter ele aqui. Então quer dizer o quê? Que eu vou descer 7,5. Só que eu desço 7,5 uma vez aqui, querendo ou não, eu também desci 7,5 lá de cima. E o desenho mostra pra gente, né, pessoal? Olha a cota que ele tá dando aqui pra gente, ó. 60. Por quê? Porque aqui eu tenho 7,5, aqui eu tenho 7,5. Aqui é 60 e aqui em cima é 75. Então aqui, pessoal, que altura que eu venho aqui? Eu venho para o 60. E o Z, pessoal, vejam só, eu estava no menos 52,5. E aí aqui, pessoal, ó, eu voltei mais 7,5, né, ó, do chanfro. Então, na verdade, aqui eu estou no menos 60.
que é o menos 52,2 mais esse recuozinho aqui de 7,5. Então aqui eu fui para o menos 60. Próximo ponto, pessoal, esse ponto aqui. Que ponto é esse aqui em x? É o mesmo, né, pessoal? A altura continua a mesma, 60. E o z, pessoal? O z está aqui, né, ó, nessa parte de cima, aqui, ó, menos 90, porque é para a esquerda do zero, menos 90. Aí agora eu vou subir aqui, pessoal, ó, que altura é essa daqui em x? Tá aqui, né, pessoal, nessa altura em x, ó, do lado de fora, ó, 150. É positivo porque é para cima, né, ó, tá para cima da peça. Então, 150. E qual seria essa altura em z, pessoal? Tá aqui, né, ó, menos 127,5, ó, que é a diferença para o lado. Então, negativo, menos 127,5. Agora, para o último ponto, eu vou vir para cá, pessoal, ó. De forma absoluta, que ponto é esse? É o 150, ó, é a mesma altura. Então, 150. E que ponto é esse daqui em z? Está aqui embaixo na cota, né, pessoal? Ó, menos 142,5, ó, que é a distância. Então, aqui, menos 142,5. Pessoal, difícil? Não é difícil, né? Mas tem que praticar. Então, aqui foi o nosso absoluto. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o nosso incremental, né? Vamos voltar lá para o ponto inicial e vamos desenhar ele aqui, né, pessoal? Vamos praticar para fazer. Então, vamos lá, ó. Deixa eu chegar um pouquinho para o lado. Vou chegar aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Vou deixar aqui por cima, já que agora a gente vai fazer só o incremental, né? Vamos lá, ó. Pessoal, incremental agora. Volto para o ponto inicial e aqui quais são meus pontos? 0 e 0. Agora eu vou andar o primeiro ponto, pessoal. Que altura é essa daqui? A gente já fez a conta, né? Ó. É o 75 de cima, menos 7,5, menos 7,5. Então vale 60. Pessoal, eu estava no 0 e eu fui para o 60. Eu andei quanto? Andei 60 positivos. Em z, eu estava em 0, ó, e eu só subi. O z só muda se eu for para a esquerda ou para a direita. Então ele continua em 0. Eu estava em 0 e fui para o 0. Quanto eu andei? 0. Vamos para o ponto 3 agora, que é esse ponto aqui, pessoal. Ó, pessoal, é incremental, não se esqueçam. Eu volto para o ponto anterior e faço a comparação. Pessoal, que altura eu estava? Eu estava no 60. E eu fui para onde? Fui para o 75. Então eu estava no 60 e fui para o 75. Quanto eu aumentei? 15. Em z, pessoal, ó, eu estava em quanto? Eu estava no z de 0. E agora eu fui para onde? Fui para o z de menos 7,5, porque andou para a esquerda. Então eu estava no 0 e fui para o menos 7,5. Quanto eu andei? Menos 7,5. Então conseguiram entender, pessoal? Não é difícil. Deixa eu colocar nossas medidas aqui, ó, que talvez vocês possam querer dar uma olhada. Deixar aqui, ó. Perfeito? Então vamos lá, agora estamos aqui. Pessoal, agora eu vou para o ponto 4. Ponto 4 é esse daqui, ó. Pessoal, quanto que eu estou aqui, ó? Eu estava no ponto 3 em quanto? Eu estava no ponto 3 em... Ó, vamos só aqui, ó. 1, 2, 3, isso. Eu estava no ponto 3 no 75, ó. E agora no ponto 4 eu fui para onde? Para os mesmos 75. Então, eu estava no 75 e eu fui para o 75. Quanto eu andei? 0. Pessoal, por que que ele não mudou? Porque aqui, ó, eu só andei para o lado, né, ó. Eu não subi nem desci, então o x não muda. E agora o z, pessoal, ó, o z agora ele muda, né, ó. Eu estava em que medida aqui no anterior, ó? No anterior, pessoal, eu estava aqui, ó, no menos 7,5. E agora eu fui para onde? Eu fui para o menos 52,5. Pessoal, eu vou pegar essa diferença aqui, ó, do último para o próximo. Então, quanto que ele andou, pessoal? Eu estava no menos 77,5 e fui para o menos 52,5. Eu andei quanto? Andei menos 45. Por que menos? Porque ele era um número negativo, ele ficou mais negativo ainda. Pessoal, vocês estão conseguindo perceber que, por exemplo, você ter as medidas em absoluto facilita muito para você fazer o incremental? Porque olha aqui, ó, por que aqui é 0? Porque esse é o ponto inicial. Por que esse daqui é 0? Porque esse 0 menos esse dá 0. Por que aqui é 7,5? Porque 7,5 menos 0 é menos 7,5. Por que aqui é 45? Porque 52,5 menos 7,5, a diferença é menos 45. E olha aqui, pessoal, a próxima medida ó, vai ser do menos 60 ao menos 52,5. Vai dar de novo menos 75. Você pode, inclusive, usar o absoluto para chegar no incremental. É interessante fazer isso também, mais uma possibilidade.
Então vamos de novo, ó. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Vamos para o ponto 5 agora. Pessoal, vejam só, eu estava no alto, ó, eu desci, ó. Conseguem ver aqui que eu estou descendo? Então isso implica o quê? Como eu estou descendo a altura, o meu x vai ser negativo. Vamos lá, pessoal. Aqui, ó, eu estava no 75 no ponto 4. E eu fui para onde? Fui para o 60. Pessoal, olha aqui, ó. Eu estava no 75 e eu fui para o 60. Ele diminuiu. Diminuiu quanto? 15. Então, 15 negativo. E o z, pessoal? Ó, eu estava aqui, ó, no menos 52,5. Que é aqui, ó. E eu fui para onde? Para o menos 60. Pessoal, quanto que diminuiu? Diminuiu menos 7,5. Porque ó, o menos 52,5 é negativo, mas o menos 60 é mais negativo ainda. Então ele diminuiu mais ainda. Agora estamos aqui, ó. Pessoal, que altura eu estava antes, né, no ponto 5? Eu estava aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu estava no 60, certo? E agora eu vou para esse ponto aqui, ó, para o 7, né? Aliás, deixa eu conferir aqui, ó. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5. Isso mesmo, ponto 5. Agora eu quero saber o ponto 6. Então no ponto 5 eu estava na altura 60. E no ponto 6 eu vou para onde? Para o mesmo 60, pessoal. Andou só para o lado, né? Então estava no 60 e fui para o 60, andei 0. E o z, pessoal? Eu estava em quanto? Ó? Eu estava no menos 60. Aqui, ó, que é esse ponto aqui, ó, menos 60. E eu fui para onde? Para o menos 90. Pessoal, estava no menos 60 e fui para o menos 90. Quanto eu andei? Menos 30. Perfeito? De novo, agora, ó, vamos para o ponto 7. Quanto que valia o x aqui no ponto 6, pessoal? Ele valia 60, ó, tá aqui a altura, 60. E aí eu fui para essa altura aqui, pessoal, ó, eu fui para o 150. Eu estava no 60 e eu fui para o 150 aqui, ó, do 60 para o 150. Pessoal, quanto que eu andei? 90, positivo. Por quê? Porque eu fui aumentando, né? Eu fui do 60 para o 150. E o z? Aqui, pessoal, eu estava no z de menos 90 e fui para o menos 127,5. É só fazer essa diferença aqui, ó. Quanto é essa diferença, pessoal? Ó, menos 127,5 menos 90 dá menos 37,5. Podem usar a calculadora sem problemas. Agora, pessoal, aqui, ó, que altura eu estava em x? Eu estava no 150 aqui, ó. E aí eu vou para onde? Para o mesmo 150. Então, aqui, ó, estava no 150 e fui para o 150. Quanto eu andei? 0. E aí eu volto, pessoal, em z. Eu estava em quanto? Ó? Estava no menos 127,5. Aqui, ó, e eu fui para o menos 142,5. Pessoal, quanto eu andei? Eu andei menos 15, ó. Perfeito? Pessoal, isso daqui é um exemplo real de uma pecinha que a gente vai fazer, a gente pode fazer aí nas nossas máquinas, para você entender como é que a gente vai relacionar aqueles pontos com a fabricação de peças. Por enquanto, não estamos vendo comandos, mas isso daqui, pessoal, é a base, é o coração do comando CLC. Se vocês estiverem entendendo, pessoal, isso é muito bom, porque vai facilitar bastante o aprendizado de vocês. Isso daqui, pessoal, é 80% da programação. Perfeito? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Pratiquem esse exercício, é muito bom e até a próxima.